Olá pessoal, tudo bem? Satisfação imensa estarmos juntos com todos vocês aqui pelo canal do Culto Racional. Como sempre, trazendo palavras, mensagens, estudos que vão edificar a sua vida espiritual. Nós vamos hoje começar uma nova série de vídeos. Eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos exatamente usar um texto como base desse novo estudo que vai trazer aí um assunto que muito me incomoda, que é o assunto do caráter do homem no final dos tempos. Exatamente isso que você ouviu, o caráter do homem no final dos dias, no final dos tempos. Nós vamos estudar esse texto, é a segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, e nós vamos usar esse texto para falar item por item, e a gente vai fazer uma comparação da época que Paulo falou isso com a época que nós estamos vivendo agora, tá certo? Bom, eu gostaria de falar com você que nos acompanha aí também pelo Facebook, você que acompanha aqui pelo canal do YouTube, mas nós temos pessoas que nos acompanham também pelo Facebook, nos acompanham também lá pelo Instagram, que vocês compartilhem esse vídeo. Se verdadeiramente este vídeo, ou os vídeos que nós temos postado aqui, têm ajudado você, vamos engajar nessa missão de compartilhar. Se você pudesse se inscrever no canal, se inscreva no canal, vamos fortalecer o canal aqui, o canal do YouTube, para que nós possamos então fazer com que a plataforma espalhe os vídeos que tem ajudado muitas pessoas. Eu tenho procurado, eu tenho falado com Deus para me dar sabedoria, habilidade para falar de coisas que as pessoas não escutam normalmente. O texto que nós vamos usar, você já leu, você já escutou alguém pregar sobre ele. Mas eu peço a Deus habilidade, não é invenção, habilidade, para poder entender em qual contexto que aquele apóstolo fala sobre o texto e qual contexto que nós estamos inseridos nessa mensagem, nos estudos que nós colocamos aqui, tá certo? Então, de maneiras que você vai aprender. Esse é o objetivo aqui do canal, tá certo? E você aprendendo, nós vamos estender esse aprendizado a outras pessoas que estão aí, né? Buscando a Deus, querendo Deus, mas estão recebendo aí um alimento que não é saudável, tá bom? Vamos lá então, segunda carta de segunda carta de Paulo a Timóteo, então 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, tá bom? Vamos lá. Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí ele dá a orientação. Foge também destes. Então ele tem que fugir de muita gente. Bom, o que eu quero dizer para você aqui, que talvez você nunca ouviu, nunca escutou, que é o contrário do que muita gente pensa, que às vezes é passado isso para elas, que esse tipo de pessoas, esse tipo de gente, né, de comportamentos que o homem teria, ele fala aqui, né, no início, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então ele está falando que nos últimos dias da humanidade, né, sobrevirão tempos difíceis. Então a pessoa pensa assim, poxa, os homens serão dessa forma, né, egoísta, avarento, blasfemadores, aquela coisa toda. Só que assim, na verdade, na real, se você for analisar com profundidade, com honestidade, o homem sempre teve esse comportamento aqui, desde sempre. Desde sempre o homem teve esse comportamento. Desde que o homem, o ser humano, é ser humano, desde a queda lá no Éden, o homem tem esse tipo de comportamento. O homem é avarento, o homem é implacável. Falando em implacável, a gente tem a história dos dois irmãos, Caim e Abel. Um foi implacável com o outro, sem misericórdia, foi lá e matou. Então isso aqui já acontecia antes. Mas ele está falando aqui nos últimos dias. Do que ele está tratando? Que comportamento é esse em quem? Do que ele está falando? Então, nós vamos exatamente estudar isso. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Então, eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo. Nós vamos falar sobre item por item,
tá? Nós vamos falar sobre o avarento, jactancioso, vamos falar sobre os blasfemadores. Eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas que você conhece, para que a gente possa abranger esse assunto, que é um assunto, apesar de ser um assunto bíblico, né? Quando eu falo apesar, é porque muitas pessoas, a gente está escutando muito isso hoje em dia, né? Que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia é um livro arcaico, que a Bíblia é um livro que ficou para trás, nós estamos vivendo no século XXI, muitas coisas não se aplicam, não coadunam, não vão convergir, e é aquela coisa toda. Estou aqui provando para você, mostrando para você que os assuntos bíblicos são muito atuais. São muito atuais. Coisas que nós observamos aqui. Então, falando aqui, para a gente poder dar sequência, falando aqui sobre, se a gente já compreende que esse tipo de comportamento aqui já havia desde que o homem é homem, já existe, por que ele está falando que nos últimos dias serão? Sobrevirão. Está falando de coisas que sobrevirão. Por que sobrevirão? Pois os homens serão. Ele não está falando aqui de pessoas comuns. Ele não está falando aqui de pessoas que não conhecem a Cristo. Ele não está falando aqui de pessoas que vivem uma vida secular. Não, ele está falando aqui, pasmem, senhores e senhoras, ele está falando aqui exatamente de pessoas que supostamente são cristãs. Eu digo supostamente porque elas se dizem cristãs. Homens que se dizem homens de Deus. Homens que se dizem líderes para ensinar pessoas. Então ele está falando desse tipo de gente. Pasmem, ele está falando de como a igreja de Cristo seria distorcida, deturpada, corrompida. Ele está falando de uma corrupção espiritual. Ele não está falando de pessoas comuns. Como eu disse, e você há de convir comigo, puxa, vamos ser honestos aqui. Se você pega lá do início, você vai ver que desde o início, desde a queda do homem, quando o homem ele cai, a queda do homem faz o pecado entrar no mundo e essa natureza se instala, e aí dia a dia você vai vendo isso no comportamento dos nossos antepassados. Isso sempre teve. Agora ele está falando aqui de cristãos, de pessoas que dizem ou se dizem que têm encontro com Deus. Pessoas que se dizem evangélicas. E eu não vou precisar nesse momento aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo, dar exemplos para você, porque está cheio de exemplo aí. Nós vamos falar exatamente dessa lista que Paulo fala. É grande a lista, é extensa. É uma lista aí eu fiz um estudo apurado, por isso que eu estou falando que começa um novo ciclo aqui de uma série, de 17, uma lista de 17 adjetivos de comportamentos que os homens teriam ou sobreviria no caráter do homem nos últimos dias. E é disso que nós vamos falar, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar por aqui nesse vídeo de hoje, só deixando você pensar sobre esse versículo. Eu quero chamar a sua atenção no final do versículo, tá? No último versículo, que é do capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Não é isso? Versículo 5. Então você verifica aí no último versículo que nós estamos aprendendo, que ele fala assim, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então ele coloca Deus. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, é aqui que está a chave. Como é que eu posso assegurar para você que o apóstolo Paulo está falando de pessoas supostamente cristãs ou que se dizem cristãs? Por que a gente está falando? Como é que eu posso afirmar isso para você? Exatamente nesse momento aqui. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Pessoas que têm forma de piedade, pessoas que têm forma de cristãs, pessoas que têm formas de evangélicas, pessoas que têm formas de pessoas de Deus, mas, entretanto, nega o poder a Deus. Nega o poder a Deus. Nós vamos estar falando sobre isso nos próximos vídeos, tá certo? Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você não gostou, compartilha também, tá certo? E nós vamos dar continuidade aqui aos estudos nos próximos dias, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, Deus os abençoe e até a próxima.